Salve pessoal, vamos ao resultado trimestrais. Eles não param e nós vamos falar agora sobre Magazine Luiza. A Magazine Luiza apresentou uma receita líquida, deixa eu ver aqui, de 10,5 bi versus 11,1 bi no mesmo período do ano passado, uma queda de 5,5%. O EBITDA ficou em 548 milhões versus 642 milhões no mesmo período do ano passado, uma queda de 14%. O lucro líquido teve um lucro de 212 milhões, convertendo um prejuízo de 35,9 milhões no mesmo período do ano passado, mais, se a gente for considerar o lucro líquido ajustado, sem os recorrentes, ficou em 101 milhões, 101,5 milhões, versus um prejuízo de 15,2 milhões no mesmo período do ano passado. A parte assustadora é a seguinte, tá? A Magazine ela conseguiu realizar esse lucro nesse trimestre, mas quando a gente considera aqui ó, o semestre, aí é assustador, tá? A Magazine Luiza apresentou um prejuízo ajustado de 372 milhões e nesse último semestre ela apresentou um prejuízo de 550 milhões, tá? Então, dependendo do intervalo de tempo que você olhe, é assustador. A parte positiva é que parece que ela está virando o jogo, mas ainda está apresentando aqui um resultado no seu DRE bem complicado. A gente consegue ver aqui ó, as vendas totais, ela apresenta um crescimento, de fato está apresentando melhora, igual o DRE mostra. Você tem aqui ó, 4 trimestres versus 4 trimestres. Houve um aumento aqui, ó, não, houve uma queda na verdade, de 16,9 antes o 18, tá? Uma estabilidade aqui. Mas você vê que, ó, se você for analisar os quartos trimestres, tá tendo um aumento aqui de 19% ao ano, tá? Isso aqui é até positivo. 19% dos últimos 4 anos, tá? Você tem uma margem EBITDA de 7,2%. Isso daqui é dados do varejo, tá, pessoal? O varejo tem margens muito apertadas, tá? Você olha aqui uma margem bruta de 30%, mas quando você vai descendo aqui, você vê a realidade batendo a porta. Mas do quarto trimestre de 22 para o quarto trimestre de 23, houve um aumento na margem EBITDA. Então você tem uma melhora operacional interessante da empresa. Tá? Considerando aqui, ó, lojas físicas, rapidinho, tá? Lojas online, você vê que representa 71% do resultado da empresa. Tá? Lojas físicas estão, embora haja um crescimento, mas o cargo-chefe da empresa é o segmento de vendas online. Você vê que lojas físicas totalizaram 55,2 bilhões no quarto trimestre de 23, cresceu aqui 4%, houve um crescimento aqui, mas você vê que é bastante variável, tá? Cresceu 3% ao ano, mas você tem aqui um crescimento de 16%, depois uma queda de 18%, depois um crescimento de 15%, 4%. Então é bastante variável esse segmento aqui de Magazine Luiza. Tá? Então, de Magazine Luiza é isso. Vamos para a Simpar, que é uma empresa bastante diversificada, tá? Assim como a JHSF, mas a Simpar ainda consegue apresentar mais empresas dentro da holding dela. Vamos analisar uma por uma. Falando de Simpar, que é uma empresa que eu gosto bastante, tá? Ela apresenta bons números, mas escorrega num ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Ela apresentou uma receita líquida de 8,3 bi, um aumento, 8,3 não, 8,5 bi, um aumento de 16,1% em relação ao mesmo período do ano passado, o quarto trimestre de 22. Se a gente for analisar o EBITDA ajustado, aqui embaixo, está em 2 bi, um aumento de 12,5%. Se a gente for analisar aqui, ó, lucro líquido ajustado, tá? Houve um prejuízo de 214,5 milhões, porque no mesmo período do ano passado foi um lucro de 304 milhões, uma queda de 170,5% num período de um ano, tá? E é aqui que a empresa ela derrapa, porque você tem aqui ó, a receita líquida, aí depois vem custos, aí vem o EBITDA, vem o EBIT, despesas financeiras, aqui ó, resultado financeiro. É isso daqui que pegou a empresa. Ó. A empresa teve um EBIT de 1,1 bi, teve um EBITDA de 2 bi,
mais um resultado financeiro, ou seja, despesas com dívida de 1,5 bi. Isso daqui acabou com o lucro da empresa. Acabou. Você tinha aqui até o EBIT, que também mede eficiência operacional, só que sem levar em consideração a depreciação e a amortização do EBITDA. Até o EBIT você tinha aqui 1,1 bi. Aí agora você tem aqui um prejuízo de 214 milhões. E o que tem entre um e outro? O resultado financeiro, que aumentou 24%. Tá? Então, é aqui que a empresa derrapa. Falando dos segmentos dela, a JSL. A JSL apresentou uma receita líquida de 2,1 bi versus 1,6 bi no mesmo período do ano passado, um aumento de 30%, bastante positivo, tá? O lucro líquido teve uma queda de 22,4%, o mesmo problema, tá? Despesa financeira. O EBITDA aumentou 33,8%. Então você vê aqui, aumento de receita, aumento de EBITDA, aumento de EBIT e chega no lucro líquido, tem queda. Tá? É despesa financeira. É porque a Simpar, ela se endivida muito para fazer novos investimentos, só que como ela já está endividada, então o custo da dívida que ela consegue para fazer esses novos investimentos é um custo muito caro. Então, esse resultado financeiro, que são juros e amortização de dívida, acaba custando bastante para a empresa. Tá? Falando de Vamos, a Vamos apresentou uma receita líquida de 1,4 bi versus 1,3 bi no mesmo período do ano passado, um aumento de 4,4%. O EBITDA ficou em 661 milhões, um aumento de 16,6%, bastante positivo, tá? Com um aumento de 8,1 pontos percentuais na margem EBITDA. O lucro líquido teve uma queda, novamente queda no lucro líquido, que ficou em 195 milhões, versus 254 milhões no mesmo período do ano passado, tá? Isso daqui deve melhorar bastante com a queda da taxa Selic, tá? Mas vai depender bastante do fiscal do governo, que é o que vai impactar a inflação, que vai levar o Banco Central a reduzir ou não mais a taxa Selic. Então, bastante coisas aí dependem, né? A Movida, que é aluguel de carros, provavelmente vocês são ou foram clientes da empresa, apresentou uma receita líquida de quase 2,5 bi, versus 2,6 bi no mesmo período do ano passado, uma queda de 5%. O EBITDA ficou em 888 milhões, um aumento de 3,5%. E o lucro, queda do lucro, 12,1%, 722 milhões versus o 821 milhões no mesmo período do ano passado. Então, a história ela se repete. A Automob. A Automob apresentou uma receita líquida de 2,1 bi, quase 2,2, versus 1,4 no mesmo período do ano passado, um aumento de 50%. Nossa, muito positivo, tá? O EBITDA, aqui embaixo, ficou em 125 milhões versus 81 milhões no mesmo período do ano passado, um aumento de quase 53%. E o lucro líquido, como não decepciona, uma queda de 110%, quase 111%. Teve um prejuízo de 5 milhões, quase 6 milhões, tá? Antes um lucro de 52 milhões no quarto trimestre de 22. Então é isso, pessoal. Bons resultados na receita, bons resultados operacionais, é uma empresa bastante eficiente, bastante rentável, mas chega no lucro líquido e despenca por causa da dívida. Não, você está vendo o padrão aqui. CS Brasil, você tem uma receita líquida de 153 milhões, um aumento anual de quase 6%. O EBITDA ficou aqui embaixo, tá? 78,6 milhões, um aumento de 118, quase 120% em relação ao mesmo período do ano passado. E o lucro líquido, uma queda de 310%. Ficou em 18 milhões, tá? Revertendo, na verdade, um prejuízo de 8 milhões no mesmo período do ano passado. Mas é muito duro, pessoal, ver uma empresa rentável apresentando boas receitas, bons EBITDAs, mas chega no lucro, ele cai. CS Infra, você consegue ver também que a quantidade de empresas que estão dentro do portfólio da Simpar, né? É uma empresa muito diversificada, tá? CS Infra, ela apresentou uma receita de 153 milhões, um aumento de praticamente 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA cresceu quase 12%, ficou em 41,5 milhões. E o lucro líquido, adivinha só,
um prejuízo de 13,6 milhões versus um lucro, reverteu o lucro em prejuízo, né? Porque no 4T de 22 ficou um lucro líquido de 58 milhões, uma queda de 123,5%. É sempre assim. A Ciclos teve uma receita líquida de 113 milhões, um aumento de 11%. O EBITDA ajustado aumentou 40%, tá? Nossa, muito forte. Apresentou um EBITDA de 40 milhões, um aumento de 40%. Eles não divulgaram aqui o lucro líquido, então a gente fica com o aumento da receita líquida, o aumento do EBITDA, mas se a gente for para o lucro, a gente já conhece qual é o padrão. CS Portos, isso daqui é relativamente novo, tá? No quarto T de 23, nesse último trimestre, apresentou uma receita líquida de 33,8 milhões, um aumento de 21%, e assim como a Ciclos não divulgou lucro líquido, parou aqui no EBITDA. Teve um EBITDA de 5 milhões, uma queda de quase 10%. Então aqui ainda é um segmento novo, a Simpar ainda está testando. E a BB, que é o banco digital da empresa, teve uma receita líquida de 3,9 milhões, uma queda de 5,1%. E o lucro líquido reverteu de prejuízo para lucro. Teve um lucro de 6,4 milhões, revertendo um prejuízo de 4,3 milhões. Um resultado aí honestíssimo para a empresa. Então, pessoal, de uma forma bem triste, porque eu gosto muito de Simpar, tá? A empresa ela apresenta boa receita, apresenta boa lucratividade, apresenta boa eficiência operacional, mas chega nas despesas financeiras, a empresa ela derrete. Ou é queda no lucro, ou reverte lucro em prejuízo, tá? Mas eu prevejo um bom futuro para a empresa. Eu tenho até vídeo aqui no canal falando bem da Simpar, porque eu realmente gosto dela, eu gosto da gestão. Mas enquanto ela não resolver esse problema do endividamento dela, dessa alavancagem, vai ficar complicado a lucratividade da empresa. Vamos agora de Suzano. Vamos falar de Suzano. A Suzano apresentou uma receita líquida de 10,3 bi, um aumento de 16% em relação ao mesmo período. Não, peraí. Uma queda de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi mal, eu olhei aqui os trimestres. O EBITDA ajustado ficou em 4,5 bi, uma queda de 45%. Então, tem que olhar aqui, tá, pessoal? Year over year. Aqui é trimestre por trimestre. Desculpa aí o meu inglês das ruas. O resultado líquido, que é a receita líquida, ficou em 4,5 bi. Peraí. Versus 7,4 bi do período anual. Uma queda de quase 40% aqui, praticamente, tá? Você tem aqui uma queda de geração de caixa de 57%. Dívida líquida sobre o EBITDA ajustado saiu de 2 para 3 vezes, tá? Isso daqui eu não gostei, porque houve uma queda bastante relevante do EBITDA. Dívida líquida em real, tá? E o dívida líquida EBITDA em dólar saiu de 2 vezes para 3,1 vezes. Então, esses resultados aqui não foram nada bons para Suzano. Seguindo aqui, ó, preço médio líquido que nós temos aqui da celulose. Esse daqui é o preço médio líquido da celulose em dólar. Do quarto trimestre de 23 para o quarto trimestre de 22, houve uma queda de 31% do preço da celulose, por isso que o resultado da Suzano é bastante ruim, tá? Esse daqui é o principal slide para o resultado negativo da Suzano, porque o principal produto da Suzano é a celulose, e o principal mercado que a empresa desenvolve suas atividades é o mercado externo. Então, no principal mercado externo, no principal mercado que a empresa desenvolve suas atividades, houve uma queda de 31%. Então, esse aqui é o slide que acabou com o resultado da empresa. Você tem aqui, ó, volume de vendas de celulose. Ficou praticamente estável, de 2.761 mil toneladas. 2,7, né, milhões de toneladas. Ficou em 2,7 milhões de toneladas, também é a mesma coisa. O mercado externo, que eu falei aqui, ó, o mercado externo, ele é muito importante para a empresa. O mercado interno, ele representa muito pouco no resultado. O que representa no resultado da empresa é a celulose e o mercado externo. Receita da celulose, você teve uma queda de 35% no comparativo anual, tá? Por isso que o resultado da empresa foi muito ruim.
Volume de vendas do papel. Que, ó, o papel ele subiu 14%. Ele compensou esse resultado ruim da celulose, tá? O mercado interno no papel ele é o mais relevante. O mercado externo fica com uma pequena fatia. Então você tem aqui uma diferenciação bastante interessante. Porque você tem a celulose e o papel como os principais produtos da Klabin, da Suzano, perdão. Sendo que a celulose, o principal, que é o principal produto da empresa, é o mercado externo. O papel, que vem logo em seguida, o principal é o mercado interno. Então, o que impactou relevante no resultado da Suzano foi a queda do preço da celulose no mercado externo, que é exatamente o que a Suzano precisa, e foi o que caiu. Então, seguindo, o preço médio líquido do papel teve uma queda aqui de 5%, mas no anual teve uma elevação. Receita no papel houve um aumento, tanto aqui no comparativo do trimestre quanto no comparativo anual, tá? Então, pessoal, por isso que esse resultado da Suzano ele foi bastante ruim e prejudicado. O que vocês precisam entender é, quando você coloca na sua carteira empresas como Suzano, Klabin, Unipar, é importante que vocês entendam que essas são empresas, Vale também entra nessa, que são empresas cíclicas, porque elas dependem do preço ou do petróleo, ou da celulose, ou da soda, do PVC, e dependem também da variação do dólar. O Brasil passou por um momento de valorização do real frente ao dólar, o que prejudicou a empresa. No caso, a Suzano e todas as outras que dependem da exportação. Voltando aqui para a Suzano, você, além da valorização do real frente ao dólar, sendo que o principal mercado da Suzano é o mercado externo, então já ficou prejudicado. O principal produto da empresa, que é a celulose, houve uma queda do preço e uma queda de produção. Então você tem aí uma tempestade perfeita que prejudicou bastante os resultados da empresa, tá? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, eu sempre vou falar, deixa o feedback aqui no comentário de vocês, tá? Dê o like, curta, compartilhe, mande para outras pessoas se você achar que é interessante. Então, valeu e muito obrigado. Tchau, tchau.